O mundo acabou de conhecer mais um Papa, o líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Trata-se de Robert Francis Prevost, nascido nos Estados Unidos da América, um país historicamente de maioria protestante. Ele é bispo emérito de Chiclayo, no Peru, país onde atuou como pároco, funcionário diocesano e professor de seminário nos anos 80 e 90. É o segundo Papa americano da história. Seu predecessor, Papa Francisco, era da Argentina. Robert tem cidadania peruana, mas nasceu em Chicago. Escolheu o nome pontifício de Leão XIV. Ok, mas se ele é o 14, quem foi o 13? E é aí que entra uma figura interessantíssima, um homem chamado Vincenzo, que em 1898 foi uma das primeiras figuras históricas a ser filmado. Hoje pode parecer banal, mas haver registros imagéticos de fatos ou personalidades históricas era extremamente raro. Isso mudou com o surgimento da câmera. Não mais só murais e quadros registrariam imagens de fatos ou personalidades históricas. Em 14 de outubro de 1888, a primeira filmagem foi feita no mundo e ficou conhecida como Roundhay Garden Scene. Por trás dela havia Louis Le Prince, um inventor francês que simplesmente sumiu misteriosamente em 1890. E nunca mais ouviu-se falar dele, mas isso já é uma outra história para quem sabe um outro vídeo. O que importa aqui é que não mais imagens estáticas registrariam figuras históricas, mas sequências de imagens em movimento seriam possíveis, ou seja, filmes. Eram imagens em preto e branco, sem áudio, mas que davam uma maior noção de como as coisas eram e se movimentavam. Aí entra a figura do Papa Leão XIII, porque em 1898 algumas filmagens foram feitas mostrando o então líder da Igreja Católica, o que o fez ser a personalidade mais antiga registrada em filme. Na época, o Papa tinha 88 anos de idade e 20 anos de papado, que ainda teria mais 5 anos até a sua morte em 1903. Naquele momento da história, Leão XIII foi o pontífice mais velho a comandar a Igreja e só deixou o posto aos 93 anos de idade. Nas imagens, vemos que o sumo pontífice acena para a câmera algumas vezes enquanto realiza uma bênção. As imagens foram capturadas pelo escocês William Kennedy Dixon, um dos pioneiros do que viria a ser os primórdios do cinema. Só passando aqui para te lembrar que você já pode dar um like nesse vídeo e caso ainda não se inscreveu no canal, se inscreva que é de graça. Nos siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Agora voltamos à programação normal. O italiano Vincenzo Giacotino Raffaele Luigi Petti, nascido em 2 de março de 1810, foi o 256º Papa da Igreja Católica, exercendo seu pontificado de 20 de fevereiro de 1878 até sua morte em 20 de julho de 1903. Entrou para a história como Papa Leão XIII. Ele foi o mais longevo até então, vivendo até os 93 anos, e teve um dos papados mais longos da história da Igreja. Seu pontificado foi marcado por um período de grandes desafios, como a perda dos estados pontifícios e a ascensão de regimes anticlericais que ameaçavam a autoridade da Santa Sé. Leão XIII destacou-se pela diplomacia e conciliação, buscando renovar o diálogo da Igreja com a sociedade moderna e outras tradições cristãs. Ele é especialmente conhecido por lançar as bases da doutrina social da Igreja, principalmente com a encíclica Rerum Novarum, de 1891, que denunciou os excessos do capitalismo e defendeu os direitos dos trabalhadores, como o justo salário. Outras encíclicas importantes foram Immortali Dei
de 1885 sobre o Estado moderno e In Plurimis, de 1888, que tratou da abolição da escravidão. Leão XIII também buscou restabelecer a autoridade moral da Igreja e expandir o catolicismo, mantendo diálogo com potências como Alemanha, França e Suíça, além de interesse em unir a Igreja Anglicana a Roma. O Papa Leão XIII, resumidamente, com diplomacia, enfrentou tempos difíceis, potencializou a doutrina social católica e deixou um legado no relacionamento da Igreja com o mundo moderno. E é justamente a doutrina social da Igreja a maior ligação entre Vincenzo e Robert, ou seja, Leão XIII e Leão XIV, o recém-eleito Papa, apontado como um religioso com inclinações progressistas. O atual Papa parece se identificar com a encíclica Rerum Novarum. Talvez seja a principal explicação para ele se colocar na linhagem papal de Leão XIII. O mundo que o bebê Vincenzo conheceu lá em 1810 era muito diferente do nosso. Para se ter uma melhor noção, a Venezuela era colônia da Espanha. Somente em 19 de abril de 1810 é que iniciou-se o processo de independência do futuro país sul-americano. Enquanto isso, o Brasil era colônia de Portugal, e somente em setembro de 1822 foi declarado independente por Dom Pedro I. Mas, de facto, apenas em 1823 houve a total independência, no dia 2 de julho em Salvador. Quando o futuro Papa nasceu, Napoleão Bonaparte era o imperador da França. Nessa época, foi assinado o Tratado de Aliança e Amizade entre Portugal e Inglaterra por Dom João VI. No mesmo ano também foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação, ambos tratados nascidos dentro do contexto da invasão francesa do Reino de Portugal. Já do outro lado do Atlântico, no Rio de Janeiro, foi fundada a Biblioteca Nacional, no dia 29 de outubro de 1810. Em exílio, em Moçambique, morreu Tomás Antônio Gonzaga, participante da Inconfidência Mineira e poeta Árcade, autor de Marília de Dirceu, obra ainda hoje estudada em escolas e universidades. 1810 foi também o ano de nascimento do compositor clássico polonês Chopin, no dia 1º de março. Quando Vincenzo se tornou Papa, ainda havia escravidão, e o próprio, através da encíclica de 1888, manifestava-se contra isso ao tratar da abolição da escravidão. Muita especulação surgiu antes do último conclave, especialmente porque o tema foi abordado no longa-metragem Conclave, lançado em 2024, e por óbvias razões, bastante mencionado nas últimas semanas pelo mundo. E justamente após a Páscoa de 2025, o Papa Francisco nos deixou e uma eleição para o novo Papa foi necessária. Quem seria o escolhido? Alguns pensando em um conservador suceder o progressista Francisco, outros torcendo para que o legado reformista do Papa argentino tenha continuidade com outro líder não conservador. Apesar da condenação da Igreja, muitas casas de apostas pelo mundo tentavam adivinhar quem seria eleito pelo conclave. Como de costume, as apostas estavam erradas em sua maioria. Isso porque somente 2% das apostas apontavam o nome de um cardeal norte-americano como o futuro Papa. Não deixa de ser curioso o fato de o Papa Francisco e o regime estadunidense terem divergências, aí o sucessor de Francisco é justamente um cardeal nascido em Chicago. O novo Papa não é um admirador de Donald Trump, mas também não tem um pensamento equiparado ao seu antecessor. Logo de cara, o Papa Leão XIV foi na contramão do Papa Francisco. O seu primeiro gesto público já apontava para um detalhe que pode ter peso histórico. Se olharmos com cuidado, percebemos que a primeira aparição do novo Papa foi muito diferente do seu antecessor. Cada peça do figurino
de Leão XIV tem um significado simbólico importante para a fé católica romana ao adotar vestimentas mais tradicionais e ornamentadas. Fica a mensagem de que a simplicidade marcante do papado anterior está no passado. Na Igreja Católica Apostólica Romana, a escolha do nome pontifício é carregada de simbolismo. Não é um mero nome, mas um manifesto sobre o tipo de liderança que o novo Papa pretende exercer. Por 2 vezes, o Papa Francisco referiu-se ao seu sucessor como João 24. Ao adotar um nome usado por 13 pontífices anteriores, o novo líder religioso dos católicos se distancia do tom pastoral, sinodal e reformista de Francisco e adota uma tradição mais institucional e doutrinária. Isso significa que não só ele ignorou o nome pontifício desejado pelo seu antecessor, como sinaliza para a não continuidade completa do legado de Francisco, mesmo não sendo um conservador. Ainda assim, o novo líder religioso usou a palavra sinodal na sua primeira mensagem ao mundo, e isso pode significar que haverá alguma continuidade do papado de Francisco, o que contrasta com a escolha de um nome pontifício aos olhos de hoje, visto como mais conservador. Então há indícios de que o novo Papa pode pender para o conservadorismo e também pender para o reformismo. Resta saber em quais contextos isso ficará mais claro. Para a jornalista correspondente de Roma, Ilse Scamparini, o novo pontificado continuará aberto para temas sensíveis à Igreja, como as comunidades gays, o que fora motivo de reforma para o Papa Francisco, com tanto sacrifício, com tantas críticas e até com condenações externas. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal. Se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Um forte abraço e obrigado por chegar até aqui.